Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós entramos para estar liberando uma palavra do céu para o teu coração. E como é bom nós estarmos juntos, meditando na palavra que nos cura, que nos renova, que transforma, que liberta a nossa vida. E eu me sinto sempre um privilegiado de ter a sua presença aqui todos os dias, onde nós sempre meditamos na palavra do Senhor Jesus. Eu sei que você já construiu o hábito de assistir os devocionais fazendo as suas atividades domésticas, indo para o trabalho, indo para a escola, né? Levanta, faz a sua oração, depois vem para cá, se alimenta um pouquinho da palavra. Isso é muito bom, porque você está investindo na sua vida espiritual. E eu quero orar com você e agradecer a Deus por esse dia. Vamos fazer isso, Pai? Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego e pela vida, pelo teu amor e tua bondade. Obrigado pela tua graça e tua misericórdia que tem nos sustentado todos os dias. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem permitido nós passarmos. Continua abençoando essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Sê com ela, fala com ela de uma forma poderosa. Abençoa os inscritos, os membros, colaboradores, patrocinadores, intercessores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra na internet. Fica conosco, se faz presente. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor já sabe, né? Já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E nós estamos tentando bater uma meta de 700 mil inscritos. Então, nos ajuda a propagar a palavra. Se inscreve agora no canal para que a gente chegue a essa meta, tá certo? Vamos para a palavra do Senhor? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo de número 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ok? Acabei de ler aqui Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 18, eu li do versículo 18 até o verso de número 23, tá certo? Onde Jesus aqui ele vai falar a respeito de um diálogo com um jovem rico. Bom, é uma palavra extremamente edificante, tá? Inclusive, se você quiser aprender mais sobre esse texto do jovem rico, eu tenho vários outros vídeos que eu falo sobre essa passagem. Se não me falha a memória, né, eu acho que eu tô certo, mas eu acho que eu tenho um Bíblia, papel e caneta que eu fiz sobre o jovem rico, detalhado, versículo por versículo, palavra por palavra. Isso vai te acrescentar muito. Eu tenho outras mensagens, outras pregações minhas, né, na igreja, que eu vou narrando e vou ministrando, aplicando em cima de todos esses acontecimentos. Quando a gente lê a história do jovem rico, até parece em algum momento que Jesus ele foi duro demais com esse jovem, que primeiro demonstrava que queria seguir a Jesus, e segundo, porque ele cumpria grande parte dos mandamentos, ele seguia a palavra de Deus, né? E de repente Jesus ele dá uma palavra de confronto, mandando aquele jovem vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, e depois seguir a ele, né? E a Bíblia diz que o jovem ouviu as palavras, porém ele não cumpriu certamente, porque ele era muito rico, né? O próprio texto diz que ele era riquíssimo, ou seja, que ele era um homem que tinha muitas condições. Bom, é um texto fantástico e traz muitas lições. Mas a lição que mais impacta o meu coração, e é o que eu quero compartilhar com você nesse dia, é que a maioria das pessoas às vezes pregam e confrontam
as próprias palavras de Jesus, dizendo, poxa, por que Jesus foi tão duro com ele? Será que Jesus queria que o jovem rico fosse pobre? Será que então para seguir Jesus o jovem rico tinha que ser pobre? E quando você estuda um pouco Jesus, os evangelhos dele, você entende que a nenhum momento o coração de Jesus estava nas coisas, estava no dinheiro, estava nas coisas materiais, né? Então o discurso de Jesus ali não é para fazer aquele jovem ser pobre. Jesus não está dizendo para aquele jovem, ó, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue, né? Não é com o sentido de fazer o jovem ser pobre para seguir a Jesus, não. O propósito do que Jesus quer ensinar não é literalmente ali sobre o fato dele ser pobre para caminhar com Cristo. E muito pelo contrário, Jesus está querendo ensinar a importância de onde está o coração daquele jovem, né? Quando a gente olha o texto, a gente fala, não, mas esse jovem queria seguir a Jesus. Bom, ele queria seguir, mas teve algo no coração dele que o impediu de seguir a Jesus. Esse algo se chama os seus bens, o seu dinheiro. Então o que Jesus queria fazer não era deixar o jovem rico pobre. O que Jesus queria fazer era tirar o dinheiro do coração do jovem rico. O centro aqui da questão é Jesus querendo o coração daquele jovem. Você não quer me seguir? Então me dá teu coração. E quando Jesus olha para ele, Jesus percebe que o coração dele ainda está em alguns bens e na riqueza que ele possui. Até porque, se o coração dele não estivesse nos bens e na riqueza, ele tinha abandonado tudo e seguido a Jesus. E depois o próprio Cristo poderia ter se manifestado de outra forma, né? Mas Jesus nunca erra na sua expressão. A intenção de Jesus não era tirar o dinheiro do jovem rico, era tirar o dinheiro do coração do jovem rico. O problema não é você ter as coisas. O problema é quando as coisas possuem você. O problema não é quando você tem certas coisas. O problema é quando essas coisas passam a ter domínio dentro do seu coração. Porque a prioridade na nossa vida deve ser Cristo. A prioridade na nossa vida deve ser Jesus. E quando as outras coisas passam a falar mais alto no nosso coração, nós nos entregamos de forma mais intensa para elas. Aí você vai ver pessoas que trabalham muito mais e não se preocupam com a família. Pessoas que vivem sempre em prol do sonho, do dinheiro, da conquista, do ter. E vão perdendo os valores principais da vida. Sua família, seu amor a Deus, né? Eu já encontrei várias pessoas falando, eu estou sem tempo de ir para a igreja, eu estou sem tempo de ir para o culto, eu estou sem tempo. E na verdade, quando a pessoa fala, eu estou sem tempo de ir para a igreja, ela está dizendo que a igreja não é a prioridade para ela. Ela está dizendo que Cristo não é a prioridade para ela. Mas alguém vai me dizer, não, mas eu tenho Cristo como prioridade, só não vou à igreja. É estranho, porque se a igreja é a casa de oração, por que o meu coração não está em um local onde vai ter orações e a palavra vai ser pregada? A verdade é que o coração de muita gente não está mais nessas coisas. Quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, na verdade ela está dizendo, isso não é a minha prioridade. O problema do jovem rico não foi literalmente ele ser rico. Apesar de Jesus ter dado uma lição sobre a riqueza, Jesus queria falar, acima de tudo, sobre a renúncia e sobre a prioridade de caminhar com ele. Por isso que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque muitos deles colocam seu coração nos bens, no dinheiro. E quando morre, fica todo mundo brigando por causa de terra, né? Ele não vai levar nada daqui, ainda que viva 60, 70, 80 anos, 90 anos. A nossa prioridade de vida deve ser o Senhor, porque você pode viver tanto tempo e depois perder tudo e você vai ver que não adiantou nada, porque a própria Bíblia diz, não adianta juntar tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, destrói, consome. Pai, nós entendemos a Tua palavra, que mais importante do que as coisas é ter o Senhor na nossa vida. Entendemos que a prioridade do nosso coração deve estar em Ti, e não nas coisas terrenas. Por isso nos ajuda. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Dê um dia extraordinário para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Recebeu essa palavra. Conhece alguém que precisa ouvir também essa mensagem? Então compartilha com alguém que você ama. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você se torna um intercessor do nosso ministério. Se você quiser ofertar na minha vida, aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas, você pode semear e fazer aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Ó, estamos chegando a 700 mil inscritos aqui no YouTube. Nos ajuda a bater essa meta. Se inscreva logo no canal para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. Aguarda aqui amanhã, às 6 horas da manhã, com a palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. A grande questão não era Jesus fazer o jovem rico pobre. A grande questão é que Jesus queria tirar o dinheiro do coração do jovem rico. O problema não é você ter o dinheiro. O problema é quando o dinheiro se torna a sua prioridade. O problema não é quando você tem as coisas. O problema é quando as coisas passam a se tornar a sua prioridade. Tem gente que vive sempre com a vida assim, em prol de bens materiais, e nunca consegue construir uma vida de sucesso. Porque riqueza não é o maior sinal de sucesso que um homem pode ter. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro, é rico em bens material, mas é pobre de felicidade, de amor e de vida. Jesus quer te dar eternidade. Eu não estou dizendo que é pecado você ser rico. Você pode ser rico e continuar amando a Deus, desde que tudo que você tenha não tome o lugar do Senhor na sua vida. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mateus 6,33. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, o primeiro lugar é o Senhor na nossa vida. Deus te abençoe. Até amanhã.